Hoje é dia de falar sobre o penúltimo episódio de The Last of Us, ou pelo menos da primeira temporada de The Last of Us. Semana que vem acaba e, bom, um dos melhores episódios da série até agora. O episódio 8 de The Last of Us ele vai seguir um pouco a linha dos anteriores, algo que eu venho comentando bastante pra vocês, que essa série é muito sobre essas passagens, esses personagens que passam na vida dos dois personagens principais, sejam personagens que ajudam eles de alguma forma ou personagens que surgem como obstáculos. Então aqui vai ter na série essa ideia de seguir uma narrativa mais de videogame, que é justamente isso, né? Quase que como fases que esses personagens vão passando, só que ao mesmo tempo eles conseguem fazer isso muito bem a ponto de criar um peso em cada um desses momentos, ainda que a gente entenda que são momentos passageiros. É essa jornada deles que eles vão estar sempre avançando, sempre encontrando o próximo obstáculo. E aqui, mais uma vez, como eu disse, igual fizeram lá atrás, com a turma que nos jogos a gente nem conhece, aqui eles colocaram uma líder e tudo mais, aqui eles vão fazer algo bastante semelhante e até brincar um pouco com quem jogou os jogos, com quem jogou o segundo jogo, para fazer uma espécie aqui de sugestão. Eu assistindo o episódio falei, será que essa menina é a Abby? Aí depois falam o nome dela é outro. Por algum momento eu achei que a série ia fazer uma grande alteração nesse sentido, na origem da Abby e tudo mais. Aparentemente não é o caso. Então aqui o trabalho vai ser muito bom também no sentido de ir mostrando esses personagens aos poucos, começar com esse pregador, com esse padre e mostrar ele de uma forma bastante ambígua. Tá, tem algo que a gente desconfia desse personagem desde o início, mas ao mesmo tempo, o primeiro tratamento com a Ellie, ele parece ser um cara bondoso, ele parece ser um cara bastante complexo e tudo mais, e no final a gente começa a ver esse grupo se revelando e ele sendo revelado pelo episódio, digamos assim. Por algum momento a gente pode ver até aqui o Joel, pelas informações que a gente sabe até aquele momento, a gente vê o Joel torturando matando ali os caras a sangue frio, e a gente fala, olha, mais uma atitude pra lá de questionável, digamos assim, do Joel. Continua até sendo, mas quando a gente vai tendo as descobertas junto com o episódio, a gente vai vendo tudo sob uma nova perspectiva. Então acho que o episódio faz um trabalho muito bom nesse sentido, de ir revelando as informações pra gente aos poucos, e a cada nova informação revelada, principalmente sobre esse grupo, a gente tem uma nova perspectiva sobre eles, e com isso também redefine um pouco das ações de cada um deles, principalmente aqui do Joel e da Ellie, ainda que as ações principais da Ellie a gente já sabe de todas essas informações. Aqui também acho que é difícil, The Last of Us fazia isso bastante nos jogos, né? Óbvio, de pegar algumas questões que pareciam vir de The Walking Dead, e aqui vai fazer uma brincadeira semelhante, uma brincadeira não tão engraçada assim, digamos assim, que é justamente ter esse grupo aqui de canibais, digamos assim. Ainda que aqui pareça que só aquela turminha, aquela cúpula principal sabe de tudo isso. E a gente vê principalmente não só os corpos, como a gente vê o cervo ali que simplesmente continua intocado. Então eles vão construir mesmo essa sociedade e esse vai ser o alimento que eles vão dar. Acho interessante também ver que a direção desse episódio é do Ali Abbasi, que fez o recente Holy Spider, teve estreia aqui no Brasil, se eu não me engano já tá na MUBI e tal, que é um filme que tem crítica minha aqui, eu não gostei tanto assim, mas o Ali Abbasi ele tem muito esse lance da violência presente, né? Principalmente a violência contra mulheres e tal, e a gente vai ver isso de volta aqui nesse episódio de alguma forma com esse personagem que é um pedófilo, é tudo que tem de pior quando a gente, como eu disse, a gente vai tendo essas revelações dele. Mas principalmente como ali a base vai filmar todas as cenas de violência, não só envolvendo esses personagens, mas também envolvendo ali o Joe e tudo mais, ele é um cara que traz a violência de uma forma não tão explícita aqui como ele faz em Holy Spider, mas ainda assim é um cara que ele tem muito mais dessa violência mais pesada, mais gráfica, digamos assim. E não gráfica no sentido de torná-la fantasiosa, muito pelo contrário, ele vai por um lado, e acho que até é isso, algumas questões com alguns filmes dele, é justamente esse lance de você tornar gráfico demais, tornar quase um entretenimento da violência. Aqui eu acho que nesse episódio ele justifica muito melhor
tudo isso a partir do momento que a gente descobre sobre aquele personagem, o que ele faz com a Ellie, e ela vindo aqui quase com uma vingança. E aí, nesse momento, principalmente, ele esconde a ação da Ellie. A gente sabe o que ela tá fazendo, mas a gente não tá vendo aquele corpo sendo destruído. Então ele até tem uma abordagem que é um pouco diferente do que ele costuma fazer o Ali Abbasi, mas ainda assim é um diretor que ele tem, ele está ambientado, digamos assim, com a violência, e talvez eles estejam selecionando bem os diretores de acordo com cada um dos episódios nesse sentido também, né? Como eu falei, no episódio passado tem a Yasmila Isbanit dirigindo aqui um episódio já muito mais violento, então a gente tem o Ali Abbasi, que é um diretor que está mais próximo nesse sentido, digamos assim, para trabalhar com todas essas temáticas. E mais uma vez também aquilo que eu comentei bastante nos episódios iniciais de vocês, com vocês, do lance de ter o videogame muito presente, uma série que ela funciona muito bem como série, mas ainda traz alguns desses elementos de videogame, não só nessa narrativa, a forma como ela vai passando, mas a gente tem sequências aqui que são muito próprias do videogame, né? Então a gente tem o Joel voltando aqui à vida quase, e ele vai ter aquele modo meio stealth que é bem típico de The Last of Us, quando a gente quase nunca tem bala, quase nunca tem arma, quase nunca tem nada. Então de ir pegando esses personagens, esses vilões genéricos por trás, um a um. E eu acho engraçado até que esses vilões genéricos aqui que ele vai enfrentar são justamente extremamente parecidos, né? Até em visual, a barba, o cabelo, aquele personagem genérico mesmo, que eles são iguais. Então a série mais uma vez vai se utilizar muito dessa dinâmica de câmera mesmo dos videogames. Muito mais quando envolve o Joel aqui no episódio, nem tanto quando envolve a Ellie. Eu gosto muito do fechamento todo aqui da Ellie, né? Até o lance do fogo ali, né? Tudo queimando e tudo mais, que inicialmente mostra esse personagem que ele diz fazer tudo pelo grupo dele, mas quando ele tem a escolha de tentar salvar o lugar pegando fogo ou ir atrás da vingança, que seria no caso a Ellie, ele escolhe a vingança. E além disso a gente tem o lance aqui do fogo com um personagem que se diz um pregador, que remete muito à ideia de inferno e tudo mais. Então acho que eles fazem um bom uso aqui também visual nesse sentido e deixa um caminho muito bom para o episódio seguinte, né? A gente tem um abraço ali dos dois no final, que é muito significativo, não só pelo reencontro deles, mas principalmente pelo reencontro deles nesse exato momento. A Ellie preocupada que o Joel pode estar morrendo ou ter morrido, e depois de ter cometido aquela ação que para ela, por mais que seja a escolha acertada ali no caso, digamos assim, ainda assim é uma criança de 14 anos descontando toda a sua raiva e a sua violência contra o cara que tentou abusar dela, o cara que tentou matar aquela figura paterna dela e tudo mais. Então, de forma geral, eu gosto muito desse episódio, coloco os personagens mais uma vez para cometer esses atos, para cometer todas essas ações e mostrar mais uma vez que The Last of Us tem uma pegada bem mais complexa. Eu quase nunca uso esse termo, não gosto muito, mas aqui nesse caso faz sentido, né? Tudo é bastante ambíguo, não tem muito esse lance de herói e vilão, ainda que a gente acompanhe esses personagens, a gente sempre vai estar do lado deles, e em alguns momentos vão surgir algumas espécies de vilões, como acontece nesse episódio. Mais uma vez, eles pegam um grupo genérico do jogo e dão um pouco mais de personalidade para tornar significativa aquela passagem na vida desses dois personagens que a gente está acompanhando. Mas um ótimo episódio de The Last of Us. Tô gostando muito, muito da série. Semana que vem, último episódio. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Comenta o que vocês acharam do episódio, o que vocês estão achando da série. Por hoje é isso aí. Corta.